Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 5 de setembro de 2025, nosso devocional diário está em 2 Coríntios, capítulo de número 11. Paulo diz o porquê está escrevendo aqueles irmãos, ele pede para eles suportá-lo um pouquinho mais, mas ele é zeloso. Por quê? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo que ele escreve aqueles irmãos, prepara, cuida, tem chamado a atenção deles, tem se mostrado ali amoroso, cuidadoso, tem sido duro nas cartas para poder ser mais brando presencialmente, porque ele quer apresentar, ele quer tratar daquele povo ali, daqueles irmãos daquela igreja, como uma virgem pura preparada para o marido, para entregar a Cristo. Assim devemos ser todos nós. Precisamos cuidar uns dos outros para apresentarmos ao outro. Quem dera todos nós tivéssemos essa visão uns dos outros, cuidaríamos melhor, amaríamos mais, julgaríamos menos e teríamos uma vida muito mais voltada para o Senhor. Mas Paulo ele teme que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele está dizendo que da mesma maneira que Eva foi enganada pela serpente lá no jardim, lá no início de tudo, Paulo teme que aqueles irmãos também tenham seus sentidos corrompidos por aquelas pessoas que estavam se infiltrando ali na igreja. Ele vai dizer para aqueles irmãos que ele não estava ali, ele não cobrou daqueles irmãos, ele não quis que aqueles irmãos o ajudassem, inclusive em suas despesas. Ele diz no versículo 8: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dele salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo ele se gloriava ali de não ter precisado daqueles irmãos financeiramente, com a sua ajuda e seu sustento. As igrejas da Macedônia tinham suprido as suas necessidades, e ele se gloriava daquilo para que ninguém pudesse falar qualquer coisa dele no seu ministério ali na Caia, no seu ministério no meio dos coríntios. E ali havia muitos falsos apóstolos fraudulentos, apóstolos mentirosos, diz o versículo 13, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Paulo dá um tom na carta aqui interessante, dizendo que esses falsos obreiros ali que tentavam denegrir a sua imagem, tentavam levar aqueles irmãos, eles estavam ali representando o próprio Satanás, porque o próprio Satanás poderia estar disfarçado ali, se transformando em anjo de luz. Então, esses obreiros fraudulentos não seria nada de espantoso, nada anormal. E Paulo, mais abaixo ele vai dizer, vai trazer como que um currículo dele. Um currículo do apóstolo é trazido, e talvez um currículo inigualável. Não um currículo que nós podemos dizer que é invejável, mas é inigualável. Mas ele dizia isso com alegria, porque sabia que Deus é quem tinha sustentado ele. Olha o que ele diz dos versículos 22 até o 28. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos dos da minha nação, contra ali os judeus que o perseguiam, em perigo dos gentios, também os romanos queriam acabar com Paulo, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, fome e sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o trabalho de todas as igrejas. Que currículo enorme! Quantos sofrimentos internos, externos, sofrimento com as igrejas, sofrimento com falsos irmãos, fadigado, sem dormir muitas vezes, com fome, sede, deserto, cidade. Não houve um lugar onde Paulo não tenha passado por dificuldades. Ele pergunta: quem se enfraquece que eu também não fraqueça, quem escandaliza que eu também não me abraço.
frase: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Paulo está dizendo ali que havia sim obreiros fraudulentos, eles se diziam hebreus, se diziam israelitas, eles se vangloriavam de terem feito alguma coisa, mas nenhum deles conseguiu chegar aos pés de Paulo. E ele dizia: eu estou mostrando isso tudo para vocês, não para que vocês sintam pena de mim, mas eu me glorio nessas fraquezas, porque é Deus quem me sustenta. Por isso eu posso continuar e dizer para vocês: eu tenho preparado vocês para apresentar como uma virgem pura ao marido, a Cristo. Então, que vocês não sejam enganados por esses obreiros fraudulentos, esses falsos apóstolos, que vocês ouçam a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, que eu tenho trazido para vocês. Então, que nós possamos aprender. Os sofrimentos fazem parte da vida do cristão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a palavra de Paulo é que nós precisamos estar atentos, porque muitos falsos apóstolos, muitas falsas doutrinas têm sido trazidas, assim como a serpente enganou Eva, muitos têm sido enganados, infelizmente. Mas que nós possamos ouvir a voz verdadeira, a voz do Espírito Santo, que nos chama a Ele em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.